Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui quem está falando com vocês é o Luiz Carlos Burgos mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns defeitos relacionados com os televisores de tubo, com os televisores antigos, quando ocorre um defeito relacionado à polarização do tubo de imagem, aqueles circuitos que alimentam os eletrodos do tubo. Então aqui nós desenhamos o pescoço, o canhão de um tubo de imagem de TV a cores, para vocês terem uma ideia como é que funciona. E aqui eu discriminei os eletrodos e ao lado de cada um dos eletrodos, além da sua tensão normal de funcionamento, nós temos os defeitos mais comuns que o televisor apresenta quando esses eletrodos não estão polarizados de maneira correta. E aqui em cima eu desenhei um tubo com os feixes de elétrons. Preto significa que não há feixe de elétrons, apagado. E aí a gente vai fazer uma simulação rapidinha aqui para vocês verem como é que funciona o circuito de polarização e os defeitos relacionados. Então, a primeira coisa, o primeiro elemento que a gente vai ver aqui é o filamento. O filamento é um fiozinho de tungstênio, igual ao filamento de uma válvula eletrônica, por exemplo. Na verdade, o tubo de imagem é um tipo de válvula eletrônica, para quem não sabe ainda. Então, o filamento do tubo, ele trabalha com uma tensão normalmente de 6 volts, em torno de 6 volts, e a função dele é aquecer o catodo. No tubo de um TV a cores, tem 3 catodos, como vocês sabem, e dentro de cada catodo tem um filamento. Esses filamentos são ligados em paralelo dentro do tubo e vão para 2 pinos aqui do soquete. Então, se faltar tensão aqui, então o primeiro passo é acender o filamento. Se tiver algum problema com a polarização do filamento, os filamentos não acendem. Se faltar essa tensão de 6 volts, os filamentos não acendem. Se os filamentos não acendem, não aquece os catodos. E sem aquecer os catodos, eles não emitem elétrons. Então não tem feixe de elétrons e o televisor fica com a tela apagada, com o som normal, porém com a tela apagada. Esse aqui é o TV funcionando normal, com a imagem normal. Então o televisor que não tem a tensão de filamento não acende a tela. Fica só com som, tá? Então o primeiro passo aqui, ó, é acender o filamento, os filamentos no caso, para que ele aqueçam os catodos, aqui, ó. Então aquecer os filamentos para que os catodos sejam aquecidos, tá? Pode acontecer de queimar um dos filamentos, que é um defeito mais raro em TV. Queimar um dos filamentos, os outros 2 continuarem acesos. Obviamente, se queimar um dos filamentos, fica faltando aquela cor correspondente ao catodo que está com o filamento queimado. Então o televisor vai ficar com falta de uma das 3 cores primárias. Neste caso, a única solução é a troca do tubo, não tem o que fazer, quando queima um dos filamentos. É um defeito raro, mas eu já peguei esse tipo de defeito em televisores, tá? E é visual esse defeito, aí você olha. No pescoço do tubo você vai ter que ver os 3 filamentos brilhando. Se você notar que um deles está apagado é porque o tubo já era. Tá, pessoal? Agora, se faltar tensão de 6 volts, não acende nenhum dos 3. Aí o TV fica com a tela totalmente apagada, mas com o som normal. Muito bem. O catodo, os catodos na verdade. Os 3 catodos trabalham com uma tensão que varia de 70 a 140 volts. Do que depende essa tensão? Depende do brilho da tela, do tipo do tubo. E essa tensão varia de acordo com a mudança de cena. Porque é a tensão do catodo que determina o brilho daquela cor. Quanto maior a tensão do catodo, menor é a emissão daquele catodo e menor é o brilho daquela cor. Mais fraco vai ser o brilho daquela cor. Porque é o seguinte, o catodo emite elétrons. Como ele vai receber uma tensão positiva, quanto maior essa tensão positiva, menos elétrons saem do catodo, mais elétrons ficam por ali. E quanto mais baixa essa tensão, mais elétrons escapam do catodo e vão em direção à tela, formam um feixe de elétrons. Tá, pessoal? Então, quanto mais baixa a tensão do catodo, mais elétrons vão embora e mais forte é o brilho daquela cor e vice-versa. O normal é os 3 catodos trabalharem mais ou menos com a mesma tensão, com uma diferença máxima de 10 volts de um catodo para o outro. Por exemplo, se um catodo está com 100 volts, os outros 2 têm que estar com aproximadamente 100. Se um catodo está com 120, os outros 2 têm que estar com aproximadamente 120 e por aí vai. Sendo assim, se os 3 catodos estiverem com a mesma tensão, você vai ter o feixe de elétrons por igual para cada uma das cores. E aí ele vai reproduzir um colorido
o mais próximo possível do original. Tá, pessoal? Então assim, por exemplo, os 3 feixes de elétrons estão na mesma intensidade, mais ou menos na mesma intensidade, e vão produzir uma imagem com bom colorido. Agora, pode acontecer de um dos cátodos ficar com a tensão baixa, menor, bem menor do que os outros. Se a tensão fica baixa, aquela cor vai ficar com o brilho bem mais forte do que as outras. Por exemplo, vamos supor que seja o do vermelho. Se o cátodo vermelho ficar com a tensão bem menor do que os outros, olha como é que acontece aqui com o feixe eletrônico do vermelho. Ó. Tá vendo? O feixe do vermelho fica bem mais intenso do que os outros dois. E aí o que vai acontecer? A cor vermelha vai sobrepor toda a imagem, de modo que a tela vai ficar toda vermelha e pode aparecer também umas linhas de retraço. Tá, pessoal? Da mesma forma o azul e da mesma forma o verde. O que pode deixar a tensão do cátodo baixa e, consequentemente, aquela cor mais forte do que as outras? Pode ser, por exemplo, o transistor ou o CI que polariza, que vai ligado nos cátodos, os transistores de saída RGB ou o CI de saída RGB, um deles pode estar com defeito. Pode ser o resistor que alimenta o transistor ou o CI de saída RGB, pode estar aberto, aí a tensão do cátodo fica baixa. Pode ser defeito na placa principal que está mandando mais tensão para a base do transistor de saída daquela cor, ou para o CI que faz a saída daquela cor, ou para o pino do CI que faz a saída das 3 cores. Ou seja, pode ser defeito na placa principal, pode ser defeito em cada um dos transistores de saída RGB, naquele em que a cor está diferente das outras. Pode ser defeito no próprio tubo, o cátodo daquela cor pode estar em curto, por exemplo, com a grade de controle, que vai no terra, 0 volt. Tá, pessoal? E pode ser o soquete do tubo também, porque o soquete do tubo, dentro dele tem um metal que faz o papel do centelhador. Aquele metal pode ter encostado no pino do cátodo daquela cor que está excessiva. Então o que acontece? Quando a tensão de um dos cátodos, nesse caso o vermelho, fica menor, o brilho da cor vermelha fica mais forte, porque o feixe eletrônico do vermelho fica mais intenso do que os outros dois. E aí aquela cor sobrepõe as outras duas, tá? E o contrário, quando a tensão de um dos cátodos fica bem maior do que os outros, tensão do cátodo alta, a emissão desse cátodo diminui e pode zerar. Tá, pessoal? Então, nesse caso, vamos supor que o cátodo vermelho está com a tensão bem maior do que os outros. Aí vai acontecer o contrário. Vai zerar o brilho do vermelho. O brilho do vermelho zera. Fica somente o verde e o azul funcionando. Se zerou o feixe de elétrons do vermelho, o que acontece? Ó, a imagem fica azul esverdeada. Fica uma cor aqui chamada ciano. Tá? Então, quando a tensão do cátodo vermelho está acima do normal, a cor fica ciano, a tela fica ciano, um azul esverdeado. O que pode ser? Pode ser o transistor que faz a saída daquela cor, pode estar com defeito ou CI, ou defeito na placa principal que não está mandando o sinal daquela cor para a placa do tubo. É claro que ligação no meio do caminho, tipo trilha quebrada, o conector que leva, o fio que leva o sinal da placa principal para a placa do tubo pode estar partido com solda fria também. Tá, pessoal? Muito bem. Então, quando a tensão do cátodo está baixa, aquela cor fica predominante. Vermelha, verde ou azul, dependendo de qual cátodo está com tensão baixa. Quando um cátodo está com tensão maior, bem maior do que os outros, falta aquela cor. Se for o cátodo do vermelho, a tela fica azul esverdeado. Se for o cátodo do azul, fica amarelada. E se for o cátodo do verde, ela fica um roxo lilás. Tá, pessoal? Os cátodos, quando todos eles estão com tensão baixa, a tela fica com excesso de brilho, fica com a tela toda branca. E quando está com a tensão muito alta nos 3 cátodos ao mesmo tempo, não tem feixe de elétrons, né? Então, quando os 3 cátodos estão com tensão baixa, olha o que acontece com a intensidade dos feixes, ó, dos 3 feixes. Verde e o azul. Olha o que acontece. Os 3 feixes ficam intensos, de modo que na tela você só vai ver um branco. Pode aparecer umas linhas de retraço também, tá, pessoal? Quando os feixes estão intensos. Quando a tensão dos cátodos está muito mais alta do que o normal, daí você não tem feixe de nenhuma das 3 cores. Sem o feixe de elétrons, a tela fica totalmente escura, totalmente apagada, porém com som, tá? Muito bem.
Grade de controle. A grade de controle vai no terra, difícil ela dar problema, só se ela entrar em curto aqui dentro com algum dos catodos, mas aí dá um desses três defeitos aqui que eu já falei. A G2, a grade 2, ou a G2, que é a segunda grade depois do catodo, é a chamada grade screen. Grade, pode ser grade de blindagem, mas no tubo a gente chama de grade screen. A tensão dela varia de 200 a 700 volts. 200 a 700 volts. Qual que é a ideia? Se ela estiver muito baixa ou sem tensão, ela não consegue... A grade de screen, ou a segunda grade, a função dela é dar uma primeira acelerada nos elétrons em direção à tela. Sem ela, os elétrons não têm força suficiente para chegar até o anodo acelerador, que é a segunda grade aceleradora. Então, sem a tensão da grade screen, não tem feixe. Sem feixes de elétrons, sem trama. A tela apagada, com som. E se a tensão estiver muito acima do normal? Se a tensão estiver muito acima do normal, a tela fica muito clara, com linha de retraço. Tá? A grade screen tem um ajuste num dos potenciômetros do flyback, porque o flyback gera a tensão da grade screen do tubo. E tem um potenciômetro de ajuste nele. É claro que se faltar tensão na grade screen, pode ser o flyback ruim, o potenciômetro, ou pode ser pode ser o capacitor ligado nessa grade. Sempre tem um capacitor ligado na grade screen, ele pode ter entrado em curto. A terceira grade de foco, é a grade que focaliza a imagem. O que acontece? Nós vimos que aqui tem os três feixes de elétrons. Aqui, ó, o verde, o vermelho e o azul. E se faltar ou tiver errada a tensão na grade de foco, os elétrons são cargas negativas, então eles vão se repelindo, elas vão afastando quando saem do catodo. A função da grade de foco, que é uma grade enorme aqui no canhão, é juntar os elétrons, é juntar o feixe outra vez para produzir imagem nítida na tela. Então o que acontece? Se por um acaso a tensão de foco tiver com valor fora do normal para aquele tubo, vai aparecer aqui, ó. Aqui vai aparecer um outro feixe do lado do principal, outros feixes do lado do principal, produzindo então uma imagem borrada aqui, ó. Tá vendo? Feixes adicionais do lado do feixe principal. Isso aqui vai produzir uma imagem totalmente embaçada na tela. Então você ajusta o screen para quê? Para juntar esses feixes adicionais com o feixe principal. Aqui, ó. Deixa só o feixe principal. E aí sim você tem uma imagem nítida na tela. Então tá aqui, ó. Falta ou tensão de foco desajustada, a imagem fica embaçada. Tá, pessoal? Ela também tem ajuste no potenciômetro do flyback. O flyback tem dois potenciômetros, do screen e do foco. Tá? O anodo acelerador é a última grade do canhão. Ela é alimentada por aquela chupeta de borracha que tem uma presilha. Tem uma ligação por dentro do tubo que chega nessa grade aqui, no anodo acelerador. Tá, pessoal? O anodo acelerador, como o próprio nome diz, a função dele é acelerar os elétrons para que eles cheguem na tela com alta energia, para dar um alto impacto nos fósforos e assim os fósforos brilharem. Sem a tensão do anodo acelerador, não tem aceleração nos elétrons, eles não vão ter força suficiente para acender o fósforo da tela. E aí a tela fica apagada com som. Tá, pessoal? Então, esses são os circuitos, as tensões de polarização do tubo e os defeitos que elas podem apresentar no televisor de tubo. Filamento, falta dele, sem trama. Os catodos, tensão errada no catodo pode deixar a tela com muito brilho de uma das cores ou toda branca. Tensão errada também pode causar falta de brilho de uma cor ou de todas as cores ao mesmo tempo. A G2 é a grade screen, que dá a primeira acelerada nos elétrons, sem tensão na grade screen, tela apagada, com tensão excessiva, a tela com muito brilho, linha de retraço. A tensão de foco junto o feixe de elétrons. Se a tensão de foco estiver errada, você vai ter uma imagem embaçada. E o anodo acelerador dá a última acelerada para os elétrons atingirem a tela com um impacto violento e suficiente para produzir o brilho. Sem tensão do anodo acelerador, que também vem do flyback, e a tensão alta é de 25 a 30 mil volts, depende do tamanho da tela. Sem essa tensão, a tela fica apagada também. Belezinha, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like, inscrevam-se no canal. Se você não gostar, dê um dislike, mas sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.